Fabrício, você continua conosco aqui agora para falar sobre uma notícia vinda das idosas suíças que venceram um julgamento histórico hoje no Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Do que se trata, Fabrício Naitsky? Olha, um grupo de 2.000 idosas suíças... 2.000 idosas? Resolveram processar o governo suíço por conta da falta de ação contra o aquecimento global. Eita. Parece até loucura, mas não é não. Elas disseram que a falta de ação do governo suíço colocou em risco a vida delas. Nos últimos anos, ao longo dos últimos anos, principalmente por conta das ondas de calor que atingem a Europa durante o verão, claro, e particularmente a Suíça, e elas venceram esse processo hoje. Ou seja, já é interessante a ação. Mais interessante ainda é o resultado da ação. Pois é. Venceram a ação. Pois é. E a condenação é relativamente simbólica, mas o interessante é que abre um precedente, né, Nelsinho, para que outras ações desse tipo sejam realizadas também. Isso foi no Tribunal de Direitos Humanos da União Europeia, lá em Estrasburgo. É algo inédito, né, na história da humanidade, uma ação desse tipo, elas alegando que a vida foi colocada em risco por conta da falta de ação do governo, justamente durante esses períodos de pico de calor, de ondas de calor, que realmente todos os verões lá na Europa acabam provocando ali morte de muitas pessoas, né? As casas não são preparadas para receber essas temperaturas cada vez mais extremas. São 11h55. A gente quer agradecer a você que acompanhou o Morning Show pela rádio e também pelas plataformas digitais. Amanhã, às 10 horas, a gente está de volta aqui na Jovem Pan. Por aqui, Fabrício Naitsky. É muito interessante ver essa iniciativa da sociedade civil, né? Se colocando como na justiça para pressionar o governo, porque no fim das contas acaba sendo uma ação simbólica com o objetivo de pressão política, né? E isso é próprio de sociedades civis ativas, pujantes de democracias liberais pelo mundo. E é um sonho de consumo que o Brasil chegue a esse patamar, porque hoje o que deixa em risco a vida da população brasileira é a insegurança, é a criminalidade, é a fome, a miséria, a corrupção. Então, olha o exemplo de um país em que a preocupação são mudanças climáticas e a omissão do seu governo. Queríamos que nós caminhássemos para esse sentido e a gente vê que ainda estamos muito distantes dessa realidade. Sabe alguma coisa que eu acho interessante? Que foram idosas que propuseram essa ação, que tomaram a iniciativa de ingressar na justiça para cobrar ações públicas, políticas públicas de preservação ambiental, de respeito ao meio ambiente, de atenção às mudanças climáticas, enfim, porque geralmente essa pauta ambiental está muito mais ligada à juventude, né? As pessoas da nova geração. Tem informação também, viu? E aí? Porque um outro grupo de 6 jovens, portugueses inclusive, também acabou entrando com um processo e perdeu. A sentença saiu hoje também, curiosamente. Mas acho que a Raquel tocou num ponto, no mesmo tribunal, mesma situação, perderam. Mas a Raquel tocou num ponto que eu até comentei hoje mais cedo. Que bom seria se aqui no Brasil a gente pudesse estar se preocupando com isso, né? Ao invés de ter que se preocupar com insegurança, com o ônibus do PCC ou não do PCC, enfim. Mas que bom que seria, né? Chegar num patamar tão avançado. Feminicídio, que virou uma pandemia social. Pois é. Sim. Assim, é bom lembrar que aquecimento global mata, né? O Brasil, a gente vê o que o aquecimento global está fazendo com os eventos de natureza de forma extrema, né? Aconteceu, por exemplo, várias pessoas morreram em São Sebastião, várias pessoas tiveram os seus bens varridos no Rio de Janeiro, morreram no Rio de Janeiro, morreram no Rio Grande do Sul. Ou seja, o aquecimento global e a discussão não está muito fora da gente, não. E o simbolismo das idosas entrarem com a ação, muito mais relacionada com a questão da ação em si, é que você vê que é uma geração que está saindo do cenário se preocupado com as novas gerações, né? Realmente. Então tem um simbolismo bonito por trás também desse assunto. Eu diria que essa fala do PP é interessante porque mostra como no Brasil os problemas se sobrepõem, né? Então, boa parte do mundo resolveu problemas, por exemplo, saneamento básico no século XIX e hoje se ocupa dos problemas do século XXI. No Brasil, a gente ainda tem que cuidar dos problemas do século XIX, dos problemas do século XX e do século XXI, né? Porque todos eles se somam e prejudicam a nossa vida.